Olá, gente boa! Vamos a mais uma aula hoje, né? Eu quero falar sobre o Salmo 22. Salmo 22. É um pouco longo, mas vou ler para vocês. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram, e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram consumidos. Mas eu sou verme e não um homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: Confiou no Senhor que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem a ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco e a língua se me pega ao paladar. E me puseste no pó a morte, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores que cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Repartem entre mim os meus vestidos e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o, temei-o, todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti, na grande congregação pagarei os meus votos perante os que temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam, o vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá e falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Então, Salmo 22, que nós vamos analisar. É um salmo lido aí, né, normalmente aí por ocasião da festa da Páscoa, tá? Essa escolha é feita devido ao fato de o salmo ter sido uma das chaves aí utilizadas aí por muitos evangelistas no Novo Testamento para entender a paixão e morte de Jesus. Então, as narrativas da paixão em todos os 4 evangelhos trazem citações ou alusões a este salmo. A mais conhecida é a invocação: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Lama, lama, lama sabachthani. O relato da morte de Jesus em Lucas também vai trazer essa expressão. Então, por isso que esse texto é lido aí normalmente nas sextas-feiras que antecede aí a Páscoa ou que antecede aí para nós cristãos e também aí aos judeus também.
Quem utiliza uma Bíblia publicada aí pela Sociedade Bíblica, né, em língua portuguesa, deve tomar muito cuidado com a numeração dos versículos do Salmo 22, que é diferente da numeração da Bíblia hebraica. Geralmente é utilizado nas outras versões, bem como nesta parte que eu vou expor para vocês. Normalmente na Bíblia hebraica começa a numeração pelo título, ok? A data aí que foi escrito esse texto é por ocasião do reinado de Davi, tá? Bom, algumas considerações aí de cunho mais homilético e exegético, né? A proclamação da libertação, que é ser publicada em 3 meditações sobre este salmo. Então é interessante as interpretações que nós vamos falar dos salmos, fundamentando no Fluke, no Ehlert, que traz uma boa estrutura aí do salmo e valiosas contribuições exegéticas, né? E por fim, o Parlow, né, vai contribuir aqui com a nossa reflexão sobre as questões das imagens, ideias e toda a celebração aí que é feita se recitando esse salmo aí no período da Sexta-feira da Paixão ou antes da Páscoa. Normalmente, os salmos são usados para orar e celebrar, né, louvar, mas não como textos, não são utilizados, não eram utilizados no meio de Israel como textos de pregação. Assim, fazer uma exposição homilética desse salmo nos possibilita recontar o texto do salmo, fazendo aí as analogias com o mesmo sofrimento de Jesus Cristo, que padeceu foi crucificado em Jerusalém, tá? Então, o salmo é composto de 2 partes. A primeira vai do 2 ao 22, primeira parte do 2 ao 22, vai descrever a aflição de alguém que se sente abandonado por Deus e que por isso lamenta e suplica por ajuda. Então, nessa primeira parte é a aflição. Alguém que está sofrendo muito. E essa pessoa pede a ajuda de Deus. Aqui o salmista vai descrevendo de uma forma poética essa ajuda que essa pessoa está sofrendo, precisa de ter. A segunda parte, que vai do 22 ao 30 e até o fim, né? Vai até o fim, até o 31. Mas na Bíblia hebraica vai até o 32, na nossa até o 31. É um canto de ação de graça, um todá, né? De agradecimento, pela ajuda recebida. Então, no primeiro momento ele fala do sofrimento e no segundo momento ele vai exaltar a Deus porque Deus atendeu às suas orações. Então essa parte muitas vezes é entoado como cântico aí em determinadas liturgias. Há consenso de que não se trata de 2 salmos distintos, mas de um salmo que pode servir de modelo ou formulário para outras situações distintas, a de suplicar por uma ajuda divina e imediatamente em meio a após fazer essa súplica, já agradecer pelo livramento, tá? Então, assim, o elo de ligação entre a primeira parte e a segunda parte desse salmo está lá no 22. Olha o que diz. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. 22. O teu nome louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, temei todos vós, descendência. Então, aqui ele fala assim, ó, como o Senhor já respondeu as minhas orações, então agora eu vou agradecer. Então, essa seria o leque aí dessa tradução, desse salmo, né, dessa divisão. O texto hebraico dá a entender que segue o 23, né? A ideia vai até o 23, né? Porque exatamente começa a contar a partir do verso de número 1. Bom, então essa segunda parte do salmo é um todá, é um salmo de agradecimento.
A autoria do salmo é a Davi, que aparece logo no título, é Mizmor le Davi. É muito tardio e não temos assim muitas expectativas históricas para entender aí o background de qual momento foi que Davi escreveu. Quem lamenta e sofre, parece-me que não é o próprio Davi, nem outro rei, nem tampouco um rei futuro, né? Quem está orando sofre de muitos males. Seu corpo está abatido, fraco, desfigurado. No verso 18. E muito doente. Encontra-se em estado febril, com a boca seca. A língua se me apega ao céu da boca. Gruda. De tão seco, desidratado. E sente que a morte está próxima, tá? Assim me deitas no pó da morte. Assim me deitas no pó da morte. Ele está próximo de morrer. Então essa é a situação. Em seu delírio, essa pessoa, esse sofredor, ele se vê rodeado de inimigos, ou até mesmo de demônios, que no caso aí é atribuído aí pelo fato de estar enfermo. Touros me cercam, leões abrem suas goelas, os malfeitores são como cães ao seu redor. Os búfalos mostram seus chifres e observa que membros da sua própria família já estão repartindo a herança, pois já estão dando aí como morto o suplicante, né? Quem está orando. Diz assim, repartem entre mim as minhas vestes, sobre a minha túnica deitam sortes, né? Talvez, querido, não se tenha em mente uma pessoa que sofre apenas de um único mal, mas pode-se admitir que o suplicante também pode estar sendo perseguido ou acusado injustamente por seus malfeitores, seus inimigos, está sendo caluniado. As metáforas, de fato, mais escondem do que revelam aí essa situação debilitante do salmista. Em todo caso, o sentimento que ele tem nesse momento de aflição é a ausência de Deus. É o que predomina na sua mente. E que perpassa aí em toda a primeira parte desse salmo, do 1 ao 22. Ele se sente que Deus o abandonou e não mais responde o seu clamor. Deus meu, eu clamo a ti de dia, no verso 2. O aspecto teológico central é a experiência radical do abandono de Deus sobre esse salmista. Essa também era o sentimento de Cristo na cruz do Calvário, quando ele diz, Lama, lama, sabachthani. Deus meu, por que Eli, Eli, lama, sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Então, nós vemos logo no início desse salmo aí uma lamentação, uma expressão muito profunda da contradição da experiência que todos nós humanos temos. Quem se sente abandonado por Deus é justamente quem o invoca? Deus meu. É uma invocação. É uma pessoa que invoca a Deus, não é um ateu, não é uma pessoa que está buscando diretamente a Deus. E apesar da grande tribulação e da sensação de abandono, ele continua sendo um Deus pessoal, íntimo. Meu Deus, Eli, é meu Deus. Se lamenta a ausência dele, mas ele é pessoal, ele é comunicável, ele tem comunhão, né? Bom, tem aquele misto assim, de incompreensão e censura de quem? Né? Como o Jó, não consegue entender o porquê Deus deixa acontecer coisas em nossa visão, né, que aos nossos olhos são coisas injustas. Mesmo que Deus não seja a causa direta do sofrimento, ele não impede que as pessoas sofram. Isso é baboseira da teologia da prosperidade. Todos os homens sofrem, todos nós sofremos.
Deus não está impedindo, não impede o seu servo de sofrer, sofre, tá? É isso que esse salmo ensina, né? E muitas vezes pode até ser que esse justo venha sofrer de uma forma injusta. Né? Por quê? Né? Geralmente há uma resposta lógica e racional para isso. Por isso busca-se no Salmo, aí, pelo menos, o aconchego da presença de Deus. Mas justamente esse Deus, esse aconchego, o sofrimento é tanto que não consegue sentir. Então, assim, o que dá a entender nessa primeira parte é que o salmista sofre, grita e suplica em vão, né, o tempo todo. Dos versos 4 a 6, o suplicante busca razões para o seu ato de dirigir-se a Deus. Apesar dele experimentar essa distância, né, o distanciamento, o abandono e o silêncio de Deus, então faz com que ele tenha razões aí nas suas súplicas. Ele as encontra no poder de Deus, propalado aí pelos louvores da comunidade experimentada no passado, bem próximo dele, de que Deus o acudiu. E agora ele lembra disso, mas ele continua na aflição, tá? Então é a questão da memória do salmista aqui. Traz à tona o quê? Os casos precedentes, a intervenção divina no passado. Então, se Deus fez a intervenção no passado, isso deixa o suplicante, o salmista, animado. Talvez o sofrente, né, também queira constranger Deus e a ser coerente com a sua atuação, né? O que eu era no passado, Senhor? Por que eu estou sofrendo agora? Em todo caso, aparece aí uma pessoa que está sofrendo muito. Dos versos 7 a 9, o salmista volta à descrição da sua situação. Ele é um não humano. Perdeu toda a semelhança com os seres humanos. Ele está o quê nessa parte desse salmo? Ele está desfigurado pela doença e deformado pela dor. E isso dói. Dói o quê? O desprezo e a humilhação que ele está tendo também das pessoas. Os inimigos e os próprios membros da família dele meneiam a sua cabeça, estão lançando sorte sobre ele. Por quê? Em sinal de desprezo, sinal de falta de dignidade e compaixão para o sofrimento dele. Então a imagem de Deus transformou-se aqui no misto de figuras de linguagem, né? Olha só, pessoas famintas e doentes contam que a pior experiência, na verdade, não é a dor física, mas a dor da incompreensão e do preconceito, quer seja racial, quer seja econômico, quer seja por qualquer motivo. O preconceito traz muitos males. Muitas vezes o desprezo resulta de uma simplória concepção de retribuição. Se ele ou ela está sofrendo, é porque deve ter culpa no cartório ou não tem fé suficientemente em Deus. Então, o flagrante, o sarcasmo dos inimigos, né, que aí ele fala que está dentro da sua própria família, e ele vai, que está cercando ele, fala, né, vai expressar, confiou no Senhor, livre-o ele, né, uma alusão à piedade extremada do próprio salmista. Um desejo velado de que ele sofra as consequências de seus atos. Ou seja, está sofrendo e morrendo porque merece? Será que Deus abandona justamente os que mais creem nele? Os evangelistas lá no Evangelho, os evangelistas, viram na zombaria dos chefes e soldados aos pés da cruz de Cristo o flagrante contradição entre o que Jesus pregava e vivia e a realidade cruel que ele estava enfrentando. Deus não ajudou. Deus não ajuda quem fracassa na vida. Deus não vai ajudar porque aparentemente a cruz foi um fracasso. Paulo falou loucura. Deus meu, por que me desamparaste? Né? Será que Deus poderia ajudá-lo? E se ele tivesse ajudado? Bom, vamos para o verso 10 e 12.
Novamente, o sofrente procura nesgas de memória em que prender um fio de esperança para pôr um fim nesse seu sofrimento. Nos Salmos de Lamentação, que nós já estudamos aí, esse vai e vem entre sofrimento, de abandono e recuperação da confiança é constante, vai e volta. Então agora o salmista encontra apoio em sua história de vida pessoal. Deus deu-lhe vida. Ele a teria dado se não tivesse um objetivo para ela. Existe vida sem sentido? Não, toda vida tem um sentido. Aqui não se percebe a conformidade quando a gente estuda Jó, que diz: o Senhor o deu, o Senhor o tirou, bendito o nome do Senhor. Se Deus dá a vida, ele não se torna também responsável por ela? Não tem ele antes a obrigação de preservá-la? É uma questão. A expressão de confiança desemboca na súplica decisiva: não fiques longe de mim. Né? É isso que ele pede. Do 13 ao 16, por causa assim, tem bastante metáforas difíceis de serem compreendidas. Por não apresentar nenhuma relação aparente com a morte de Cristo, esse salmista aqui contém a descrição mais drástica dos efeitos da doença sobre o corpo do homem sofredor. Então, por causa do ardor da febre, o seu corpo dissolve-se como água, isso que ele diz, deixando os ossos desfigurados e a boca seca como caco de cerâmica. A língua cola no céu da boca. Já se pode sentir que o gosto da poeira da morte, a doença e o sofrimento podem assumir a forma de animais. Olha só, o que ele diz aí? Os touros e leões que cercam a pessoas, ele se torna frágil, susceptível, moribunda, né? E isso pode simbolizar também os poderes demoníacos, que muitas vezes provocam doenças nas pessoas e pode até mesmo levar à morte, porque a morte está ligada ao demônio, né? Ao mal, ao maligno. Também outra questão que ele volta aqui são as metáforas utilizadas pelas pessoas inimigas mais poderosas, né? Que em sua grande fúria ameaçam a pessoa doente, ou são imagens de um pesadelo de alguém que está em delírio. Seja como for, o salmista sente-se como uma pessoa totalmente potente, à mercê dos poderes mortais. O 17 e 19, pela segunda vez, o salmista descreve metaforicamente os poderes que o cercam e os efeitos da sua doença. O doente está nu, está emagrecido, e que se podem aí contar os ossos da sua costela, lá no verso 18. Então, dessa vez, os inimigos que o cercam são designados cães, malfeitores, que ficam observando este ser sofrente no leito da morte. Tá? No 17, o verbo traduzido por traspassar, né? Rasgar, né? Retalhar, furar, amarrar, é uma das conjecturas aí do verbo em hebraico. O texto Massorete a Bíblia fala assim, como um leão, que obviamente não dá muito sentido, mas a maioria das versões segue aí a Septuaginta, né? Furar, traspassar. Então, os comentários modernos preferem a conjectura, né? Prender, amarrar, de acordo com as versões de Áquila e Símaco, da versão grega. Não fica muito claro aqui porque os malfeitores iriam furar ou amarrar as mãos e os pés do sofrente, né? O doente debate-se em seu leito de morte, de modo que não há necessidade de amarrá-lo. Ele não precisa amarrar, ele não tem força. Então está claro lá no 19, né? Eles repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Então provavelmente não se trata assim de credores inimigos que vêm cobrar uma dívida de quem está doente, mas de membros da família que já dão início à repartição da herança deixada pela pessoa sofrente, que está sofrendo.
A túnica é a peça de roupa mais valiosa no Antigo Testamento. Lembra da túnica que Jacó fez para José? É muito precioso. Essa túnica desse sofredor, ela começa já a ser repartida, né? Até mesmo sendo sorteada. Então é a própria família desse salmista, desse sofrente, que o considera já um homem, um homem morto, né? Basta alguns minutos e ele vai morrer. É isso que ele está reclamando. Os versos 20 a 22 vai terminar com a derradeira súplica, né? Senhor, não fiques longe de mim. Abandonado pelos parentes, pelos familiares, o salmista só tem uma única esperança. Abandonado por tudo e por todos, sem saúde, ele só tem uma única esperança. Que o Deus distante e silencioso até então se manifeste. Essa intervenção é clamada, pedida pelo sofrente. Isso precisa acontecer. E de forma que o salmista coloca, de uma forma urgente, antes que seja tarde. Então, essa súplica termina mencionando aí novamente os poderes da morte que ameaçam o sofrente, o salmista. Espada, presas de cães, gargantas de leões e chifres de búfalo. Olha só quanta expressão aqui para dizer a proximidade da morte que essa pessoa tem. Quando a gente parte lá para a segunda parte desse Salmo, 23 ou 32, aí já é uma outra expectativa, né? E já é um hino de toda ação de graça, né? Entoado após o sofrente ter sido atendido em sua súplica. O meu louvor virá de ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem. Então ele já está diante da congregação e ele está alegre no seio da comunidade. E aí ele faz um hino, né? Fez-se acompanhar de um sacrifício de agradecimento, todá, e de uma refeição sacrificial, da qual também participavam os pobres. Isso, quando a gente estudou Levítico, uma parte o ofertante poderia participar também. Então, essa segunda parte do Salmo é importante porque confirma que nossas orações são atendidas e que o sofrimento e a aflição não são a última palavra de Deus, como não foi na cruz com Jesus Cristo. A história da salvação não terminou em Eli, Eli, lama sabachthani. Não. A história da salvação triunfou sobre a morte. Triunfou sobre o mal. Triunfou sobre tudo e sobre todos. Mas naquele momento o sofrimento era necessário. Então, quando eu penso nesse salmo e fico imaginando o gritar a Deus, né? O gritar a Deus antes de morrer. Deus meu, por que me abandonaste? Jesus mostrou-se totalmente humano, como eu e você. Alguém que sente dor, alguém que geme, alguém que está desesperado, alguém que tem medo de morrer, alguém que é impotente diante dos seus algozes, como qualquer um de nós. Como qualquer um de nós, qualquer um. Ele não se mostra sereno, soberano diante da morte, como quem tem certeza de que a morte na cruz é apenas uma transição para algo maravilhosamente belo, planejado pelo Deus Todo-Poderoso. Ao contrário, ele se sente abandonado por seu Deus. A cruz é cruel. A cruz, ela fere a carne. A cruz, ela fere o nosso ser. Mas é depois do sofrimento que a gente pode glorificar a Deus pela vitória. Então esse é o Salmo 22. Na sequência, temos aí um outro salmo espetacular que eu não poderia deixar de estudar junto com vocês, que é o Salmo 23. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas.
refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23 é um dos textos bíblicos mais populares, na minha opinião. Pendurado aí em paredes de salões de beleza, sorveterias, oficinas e lares de famílias pelo mundo afora. É uma oração bíblica que acompanha as pessoas no seu dia a dia, né? Embora existam centenas de outras orações bíblicas, as palavras do Salmo 23 facilmente ganham a preferência quando alguém está à procura de um conforto espiritual. Como se justifica? Como se justifica que o Salmo 23 se tornou tão simpático e acessível a tantas pessoas? E, em contrapartida, será que o Salmo 23 não corre o risco de uma prematura espiritualização e de uma leitura em Shang, né? Uma razão para a preferência talvez se encontra na circunstância de a oração ser relativamente curta, né? São 6 versículos apenas. As versões hebraicas têm aí 56 palavras, ou seja, 8 vezes 7, né? 56 palavras, sendo que o número 7 serve aos poetas hebreus como elemento estilístico, tá? O 7 tem um significado na numerologia bíblica. Com o mínimo esforço, o leitor pode decorar todo o Salmo 23. Outro motivo de simpatia cultivado pelo Salmo 23 provavelmente esteja ligado às suas imagens do poema, né? Na primeira parte do texto, o Senhor Deus de Israel é apresentado como pastor. Na segunda parte, o mesmo Deus é mostrado como anfitrião. Não são imagens simples assim, mas são retratos compostos por diversos elementos do poema. Então, as metáforas prendem a atenção do leitor desse salmo por muito tempo. E, além disso, por mais que o trabalho do pastor e o cultivo da hospitalidade, na perspectiva do original, tenha seu lugar num contexto geográfico, cultural muito específico, que é Israel, o antigo Israel, né, do Oriente, no Antigo Oriente, né, o Oriente Médio, e as realidades de ser um pastor e hospitaleiro naquele contexto. Assim como são as conotações simbólicas que atravessam os séculos e continuam a ser acessíveis neste salmo. Então, ele se tornou um formulário no qual cada indivíduo insere seus dados pessoais a fim de o poema realizar de forma admirável um processo de condensar, concretizar a experiência, o sentimento da vida das pessoas. Então, a beleza literária do Salmo 23 não se limita às 2 imagens criadas pelo autor a fim de descrever a atuação do Senhor, como revela o poema. Ainda sobre o uso de outros recursos retóricos e estilísticos, pode ser observado, por exemplo, uma estrutura concêntrica, com tal composição artística, como ela se torna visível quando descobre a direção que esse discurso, o poema, vai conduzindo. Ao se apresentar como indivíduo, pois esse salmista, né, se dirige primeiramente a uma pessoa, Senhor meu pastor. No final, no 6, vocês já vão ver que ele já está se dirigindo para a comunidade, para a coletividade, para o povo. Então, são coisas importantes aí. Em primeiro lugar, há um diálogo, né? O Senhor é meu pastor. E no fim, há uma expressão de fé, né? Ele se propõe a falar diretamente ao Senhor, seu Deus, Senhor, nosso Deus, nosso pastor. Então é provável que as circunstâncias aí quer dizer que o Salmo 23 apresenta inicialmente um discurso individual de quem se dirige ora aos outros, né?
e posteriormente ele vai para o aspecto da coletividade. A questão da individualidade inicial do Salmo é bem provável por outro motivo que, de preferência, por outros motivos aí que a gente vai ver no decorrer desse salmo. A imagem do pastor divino e do gado, né, do gado miúdo ou do rebanho, é comum aí na tradição bíblica, e o Salmo 23 ele vai se alimentar aí dessas metáforas e vai procurar beneficiar o aspecto coletivo, tá? Então, ao contrário, como um só animal, e descreve a atuação do pastor a partir da experiência da vida feita por este animal. Né? De certa forma, tal visão corresponde às palavras do pastor divino, como está em Ezequiel, em 34:15. Procurarei pela ovelha que se perdeu, farei voltar a que se dispersou, enfaixarei a que se quebrou, e fortalecerei a que se retorce de dores. A gorda e forte, porém destruirei, pastoreá-la-ei segundo o direito. Também neste discurso prevalece aí o que se refere a um animal na questão da perspectiva individual, que um indivíduo confessa o Senhor ser o seu pastor. Isso acontece em Salmo 23, como acontece em Gênesis 48 também. Tá? Então, assim, a visibilidade circunstancial de que o Salmo 23 está inserido é de uma forma muito extraordinária e muito bem elaborado na perspectiva artística do poema. Então, assim, esse texto ele não quer ser só lido na forma linear, né? Aquela leitura contínua linear. Ele quer, não é só um texto que tem início ao fim, meio, fim, né? Mas há uma estrutura concêntrica, né? A, B, B, A. Né? Ele vai, vem, vai. O poema precisa ser lido também de margens rumo ao centro, né? Somente uma leitura atenta e capaz de evidenciar os elementos estilísticos utilizados aqui pelo salmista Davi é que podemos formar as unidades literárias menores que o poema quer criar. Então, vamos a esses pormenores. Para facilitar a leitura, o Salmo pode ser compreendido da seguinte forma. Verso 1b3, né, parte B do 1, 3, o salmista fala sobre o Senhor dirigindo-se ao seu ouvinte. No verso 4, ele vai falar diretamente ao Senhor. No verso 5, ele vai se dirigir diretamente ao Senhor. E no verso 6, ele fala sobre o Senhor se dirigindo a seu ouvinte. Na minha perspectiva, uma forma bem bonita aí para dialogar sobre o Salmo, ok? Então, assim, de maneira que as pessoas se sentem confortadas quando leem esse Salmo. O título do Salmo é Mitzmor le David, o Salmo de Davi. O 23 faz parte do primeiro saltério de Davi, sendo que os salmos atribuídos a este rei formam 5 grupos no livro dos Salmos, tá? Então, assim, o leitor e ouvinte desse salmo é convidado a imaginar as palavras desse salmo como e pensava, imaginava e definia Davi, que acompanha aí diversas partes aí, até mesmo como metáforas e símbolos. Davi era inicialmente um pastor de gado miúdo, de ovelhas. Né? Mais tarde, ele recebeu a tarefa de pastorear o seu povo, de ser o rei sobre Israel. No entanto, ao longo do Salmo 23, o próprio Davi afirma que o Senhor Deus, o seu Deus, é o seu pastor. E ele insiste no pastoreio divino. Sublinha-se dessa forma que a verdadeira liderança pertence a quem? A Deus. Deus de Israel. A Davi, por sua vez, cabe a tarefa de salmodiar, louvar
e proclamar o pastoreio divino. No 1b até o 3, né, vai iniciar toda essa riqueza poética que o Davi escreveu. Senhor é meu pastor, não sinto falta de nada sentirei falta. Faz-me reclinar em verdes pastos, conduz-me a águas em lugares de repouso, traz de volta a minha alma, guia-me por trilhas de justiça por causa do seu nome. Então, ao ser empregado em todas as frases a primeira pessoa do singular, essas palavras ganharam a característica de um canto individual, tá? Então, assim, o salmista chama o Senhor é o meu pastor. Eu não sinto falta de nada. O Senhor me faz reclinar. O Senhor me conduz. O Senhor me guia. O Senhor traz de volta a minha alma. Quer dizer, tudo isso remete a uma pessoa. Por isso que a gente fala que é um salmo de cunho individual. O salmista fala sobre o Senhor, apresentando a atuação desse Senhor de Israel, desse Deus de Israel, na terceira pessoa do singular. O pastor divino, ele faz reclinar, ele faz conduzir, ele traz de volta, ele guia. Tudo isso por causa de seu nome. Quer dizer, na primeira pessoa do poema, né? Por causa do seu nome. O salmista não se dirige diretamente a seu Deus, mas fala sobre o seu Senhor, sobre o seu Deus. E além disso, quem canta aqui em salmodia, para quem ouve, né? Recita para quem está ouvindo também. Dirige-se a um público anônimo a fim de dar o seu testemunho pessoal, individual e íntimo. Então, é isso que o salmista tenta deixar para o leitor deste salmo. O conteúdo do salmo é percebido aí nos seguintes aspectos. Ele começa fazendo uma criação de uma imagem que apresenta o Senhor como pastor. Todos nós formulamos essa imagem. Ganha destaque tanto por sua brevidade e em apenas 2 palavras no texto em hebraico é que define essa imagem, né? Roé, Adonai, Roé, Adonai Roei, né? Senhor, meu pastor, tá? A sensação que a gente tem é de nos sentirmos assim guardados na proximidade agradável, sossegadora de Deus, né? Não há distinção entre o Senhor como pastor e possíveis outros pastores. Daqui para frente o Salmo 23 vai se concentrar justamente na descrição do pastoreio de Deus sobre Israel. A palavra aí nominal, né, o Senhor meu pastor, ao descrever um estado, uma situação, vai ganhar uma função de um lema, sendo que o seu conteúdo será desdobrado e ilustrado no decorrer de todo esse salmo. Lá no antigo Israel, o trabalho de pastor era descrito como uma luta árdua e às vezes dramática, a fim de garantir a permanência do rebanho. Basta lembrar aí as palavras de Jacó, que se dirige a Labão, seu sogro: eis que são 20 anos que eu estou contigo, tuas ovelhas e tuas cabras não abortaram, e não comi nenhum carneiro de teu gado miúdo, não fiz chegar um animal despedaçado a ti, mas eu o compensava. Procuravas de minha mão o que fora furtado de mim durante o dia e o que fora furtado de mim à noite. Durante o dia o calor me comeu e à noite o frio, e o meu sono fugiu dos meus olhos. Então lá está a exposição de Jacó para o seu sogro. Com outras palavras, né? Vamos tentar traduzir isso aí. Vida de pastor não é fácil. Não é fácil. Não é nada romântico. Pelo contrário, ser o pastor é um trabalho exigente e perigosíssimo. Porque ele tem que enfrentar qualquer animal ou qualquer ladrão que viesse roubar o seu animal, né? A sua ovelha. No caso do Salmo 23, a imagem do pastor limita-se a quem lida com gado miúdo, pois somente esse tipo de pastor anda com seu rebanho à procura de verdes pastagens e águas em lugares de repouso. Precisamos observar o uso do plural na apresentação das localidades, né?
o pastor do gado menor, de época em época, ele vai transmigrar, fazendo o rebanho mudar de pasto, de trilha, de ambiente. O verso 3, a parte B, lembra os caminhos estreitos na região montanhosa, onde o gado miúdo, né, sabe se equilibrar por mais perigoso que seja. Então, até certa época no verão, né, no caso em Israel, o pastor e o rebanho ficam ali, pois encontram ali suficiente pastagem, pois a colheita, porém, podem, na colheita ali, né, come o capim aqui das montanhas, tá? Bom, aí ele fala sobre a questão de sentir falta, né? Ele fala assim, não sinto falta de nada. Essa frase chama muita atenção do leitor por vários motivos, né? A única vez na primeira unidade literária que o Senhor não é o sujeito da frase. A ênfase está sobre o ser humano, presente como sujeito oculto do verbo, que aparece na primeira pessoa do singular. Da mesma forma, o significado da raiz do verbo, sentir falta de algo ou carecer, refere-se em princípio ao ser humano. Então não se encontra, pois, nenhuma referência na Bíblia hebraica onde tal verbo seja usado para descrever um animal necessitado. Mas a frase quer dizer o seguinte, não sinto falta de nada, tem caráter aí de resumo antecipado, logo no início do texto. Né? Duas palavras hebraicas vão prevalecer com essa, vai dar sentido para toda essa não sentir, ertzá, né? Lo ertzá, né? Não sentirei falta. Então, a ideia da ausência de qualquer carência, necessidade ou falta de bens é trabalhada muito bem aqui, lá no Salmo 34 também, quando se afirma: aqueles que buscam o Senhor, em vez de se tornarem indigentes e passarem fome, não sentem falta de bem nenhum. Outro salmo também que vai dizer isso é o Salmo 8, né? Ao promover sua reflexão antropológica, sublinha o seguinte característico do Senhor em relação ao ser humano: deixaste de faltar pouco em relação aos deuses. Resumido, indigência, necessidade ou falta de bem-estar. Então, assim, o Davi segue com a descrição das razões pela ausência da falta de bens. Com isso, volta a aplicar a terminologia rica da linguagem pastoril, né? O Senhor. O enfoque aí agora é sobre o pastor de Israel. E ele oferece o seu rebanho, sendo que na perspectiva individual do Salmo 23, como eu já falei, o rebanho se reduz a um animal, a uma só pessoa. O cantor descreve, de um lado, os alimentos básicos que o pastor divino disponibiliza para as suas ovelhas. São o quê? Pastagens verdes, prados com ervas novas, águas, lugares de repouso, lugar de descanso, tá? Deixa bem claro aí que tudo se torna acessível à ovelha quando o Senhor é o seu pastor. Bom, em outro momento nós vamos continuar estudando esse salmo aí que é muito rico, tá? Vamos ficar com essa meditação por hoje, depois a gente continua. Ok, pessoal? Passei um trabalho para vocês do salmo, vocês vão analisar o salmo 42 e 43, que para mim é um salmo só, e encaminhar aí no meu e-mail, tá? Essa vai ser a avaliação do salmo. Deus abençoe vocês. Hoje eu estou mandando gravado essa aula para que vocês possam aproveitar aí e também fazer a prova. Até mais. Deus abençoe.